Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre a primeira fase do modernismo, a chamada fase heróica. É só mandar ela soltar a vinheta, você aproveita, já deixa o seu like e vamos começar. Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, como eu acabei de falar, nós veremos sobre a primeira fase do modernismo, que vai de 1922 a 1930. E como vocês já devem ter visto aqui, se não viram eu vou deixar o card para vocês assistirem. A Semana de Arte Moderna, pessoal, que ela ocorre em fevereiro de 1922, ela foi um evento de ruptura que teve como grande finalidade marcar a independência da arte nacional. E como nós estamos vendo, ela também é chamada de fase heróica. Por que fase heróica? Porque o grande objetivo de todos os artistas, principalmente esses três que eu vou falar aqui agora, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, o objetivo desses grandes artistas foi de criar uma identidade própria para a nossa literatura. E essa identidade própria, ela se constitui basicamente de dois elementos, que são eles: a inserção do vocabulário do dia a dia na literatura e também a inserção do cotidiano, ou seja, aquelas temáticas simples dentro dessa nossa literatura. E um outro grande motivo que ajudou imensamente a construir a consolidação dessa primeira fase modernista foram as revistas literárias. As revistas literárias foram um meio de ajudar a ampliar, a estender as áreas de atuações do modernismo dessa primeira fase. Porque vocês devem perceber que o papel de um jornal ele tem uma vida útil menor do que o papel de um livro. E o papel da revista, ainda que há 100 anos fosse diferente, ele tinha uma qualidade, uma durabilidade maior do que o do jornal e ele conseguia ultrapassar mais limites, mais divisas de estados, principalmente com aqueles da região sudeste, em especial Minas Gerais e também o estado do Rio de Janeiro, de onde ainda partiam outros vários grandes artistas aí, tá legal? E vocês vão perceber que as principais revistas nesse momento foram Terra Roxa e Claxon de São Paulo, a revista de Belo Horizonte, a revista A Festa do Rio de Janeiro e a revista Verde da tão querida Cataguases, cidade onde eu moro. E você pode pensar assim: ah, mas você está falando da revista Verde porque você é de Cataguases? Não, gente, vejam só, como vocês bem sabem em todas as aulas de geografia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo são capitais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, respectivamente. Mas essa cidade de Cataguases, que está aqui nessa região do mapa, vocês vão perceber que ela é muito longe de tudo. Ela é de uma cidade, de um estado do interior. Portanto, ela é interior do interior. E o que fizera essa cidade ser tão eloquente assim há muito tempo, muito antes desse professor aqui que vos fala saber e nascer? Bem, vejam só, aqui teve uma grande importância de uma explosão econômica e industrial. E o modernismo, gente, fazendo oposição a todas as escolas tradicionais anteriores, principalmente o romantismo e o realismo, ela é uma escola que se assemelha, que se aproxima dessa questão da modernidade, da tecnologia, o futurismo. Lembram dessa vanguarda europeia? Se não lembram, eu vou deixar essa aula aqui sobre vanguardas europeias para vocês assistirem. E é dessa maneira que a gente vai perceber que as revistas literárias ajudaram. Cada grupo dessas regiões se juntou e promoveram, editaram algumas revistas literárias. E entre essas revistas, entre esses grupos de artistas, houve também os manifestos. O que eram esses manifestos literários? Os manifestos literários, gente, eles eram textos que indicavam o norte, o rumo de cada uma dessas revistas. E uma outra revista, o manifesto que mais teve importância aqui foi o Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade. Mas eu também ainda destaco o Manifesto Verde e Amarelo, o Manifesto Pau-Brasil e, como eu disse, o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade. A antropofagia, essa ideia que é um ritual, que nada mais é do que um canibalismo, mas o canibalismo não com a finalidade de saciar a nossa fome. O objetivo da antropofagia era adquirir as forças do seu rival, do seu inimigo. Quem era esse rival? Quem era esse inimigo? Era a cultura estrangeira.
Portanto, os artistas aqui brasileiros, eles buscavam dentro da antropofagia trazer o que havia de fora da cultura estrangeira e adaptar à nossa cultura local. Só a antropofagia nos une, já diria o Oswald de Andrade. Tudo bem, gente? Então, essa foi a marca desses artistas. Bem, quais esses artistas? Principalmente, como eu já havia dito, o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, ele, além de ter escrito vários poemas piada, poemas minuto, o que era um poema piada? Poema piada, ele objetivava causar o riso, trazer o humor. Na descrição desse vídeo aqui, vocês vão encontrar o link para vários desses exemplos, para vocês perceberem que o poema piada, ele principalmente objetivava causar o riso, como aquele grande exemplo do poema Erro de Português. Quando o português aqui chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vejam que esse verbo aqui, despido, ele pode ser de tirar simplesmente a roupa, ou também despir, de mudar a maneira como nós falamos o português. Bem, vocês sabem que nós temos a gramática normativa, que é aquela que indica, que impõe as regras sintáticas, mas também nós temos os linguistas, que estudam a evolução da língua. Daí esse verbo despido pode aparecer de uma maneira ou de outra. Do outro lado, ainda juntamente com Oswald de Andrade, nós tínhamos o poema minuto. O poema minuto, pessoal, ele tinha como grande finalidade diminuir e combater o tradicionalismo do soneto. O soneto, que é sempre composto de 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. O poema minuto, ele era um poema mais curto, com a finalidade de acabar com esse tradicionalismo do poema através de soneto. Legal? Agora, a grande obra nesse momento de Oswald de Andrade, sem dúvida alguma, é Memórias Sentimentais de João Miramar. Ele é um romance extremamente inovador porque ele traz recursos cinematográficos, lembrando que o cinema estava dando seus primeiros passos aí, e ele insere fragmentos, conversas, passagens muito diferentes, muito inovadoras para aquele ideal que nós tínhamos de romance. Juntamente com o Oswald de Andrade, nós temos o Mário de Andrade, que se dizia um múltiplo, 300. Inclusive, temos esse poema Eu Sou 300, 350, no qual ele exalta a velocidade, ele exalta o progresso de São Paulo. E é esse progresso de São Paulo em Lira Paulistana e Pauliceia Desvairada que o Mário de Andrade vai colocar toda a sua devoção, toda a sua admiração pela cidade de São Paulo, que caminhava para ser a maior cidade do Brasil, como a gente conhece hoje. Mas também quando ele publica Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, uma rapsódia que reúne. O Mandela está fazendo o cara aqui, como assim? Um herói sem nenhum caráter? Exatamente, porque o modernismo, pessoal, lembram que o objetivo do modernismo era romper com a arte tradicional? E a gente aprendeu que lá no romantismo nós tínhamos o objetivo de idealizar o herói. O objetivo do modernismo não, é criar uma identidade nacional real. E se o herói romântico, nós sabemos que ele tinha a força do negro, ele tinha a cor do índio e ele tinha a gentileza do europeu, português sobretudo, nós temos na figura do nosso herói modernista, ele tem a cor do negro, que seria algo pejorativo, ele tem a preguiça do índio e ele tem a malandragem do europeu, do português. Tanto que o nosso personagem Macunaíma, que nasce índio, que nasce negro, assim começa o livro Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, preto retinto, mais preto que o medo da noite. Imagine a negritude desse personagem, e durante 7 anos ele fica sem falar nada. Quando ele começa a falar, ele fala: ai que preguiça. Gente, isso é o cúmulo da brasilidade, isso é a construção nada romântica do nosso brasileiro. E aí, Macunaíma, ele é uma reunião de mitos e lendas, ao passo que em determinado momento da obra, sem muitos spoilers, mas vocês conseguem assistir o filme aqui nesse card, vocês vão perceber que Macunaíma, ele fica branco da noite para o dia, porque ele começa a trabalhar as lendas amazônicas. É a tentativa do resgate dessa identidade nacional brasileira. E por último, e o grande nome dessa primeira fase, é o Manuel Bandeira.
O Manuel Bandeira, que era mais velho do que os demais poetas, ele teve uma formação dentro do parnasianismo, ele já teve uma formação mais clássica, ele já era bem adulto quando ocorre a Semana de Arte Moderna em 22, e ele tem uma fase de poesia lírica, depois ele vai ter uma fase de temática de cotidiano e inserção do vocabulário, a temática fúnebre em virtude principalmente da descoberta da tuberculose muito cedo, muito precocemente, ele achando que ia morrer, então essa temática da morte também aparece na sua poesia, mas o poema célebre do Manuel Bandeira, que resume isso, e também está aqui na descrição desse vídeo, é o poema chamado Poética, no qual ele diz que está farto do lirismo, que para e vai procurar o vernáculo dentro de um dicionário. Que isso é uma clara crítica ao parnasianismo, porque a identidade brasileira está só em formalidade, está na maneira como ele fala no dia a dia, e não que ele vai parar o que ele está falando para procurar no dicionário o significado real da palavra para dar continuidade ao seu texto. Então, Poética de Manuel Bandeira. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram desse vídeo até então, deixe o seu like aqui, ative o sininho, porque por hoje é só, mas a gente ainda tem muito conteúdo pela frente. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Valeu, fui!